Voltamos com o programa Mamancia, aqui na TV Babitonga, no canal 9 da NET. Nós vamos continuar esclarecendo algumas dúvidas das gestantes, então fica ligadinha aí, a doutora Verusca vai esclarecer, tá? A respeito do pré-natal, doutora Verusca, qual que é a importância dele e, na verdade, o que significa? O exame pré-natal é exatamente o que o nome diz. Ele é pré-natal, ele é pré-concepção. Inicialmente, a gente divide os exames em trimestres. Os exames do primeiro, segundo e terceiro trimestre. Antes do pré-natal, como eu falei, é importante procurar o médico, principalmente, um dos principais motivos para fazer o uso inicial do ácido fólico. O ácido fólico, ele deve ser feito antes da concepção. A partir do momento que é parado o método anticonceptivo, você deve iniciar o ácido fólico mais importante até a 12ª semana de gestação. O ácido fólico é comprovado que ele protege o bebê contra malformações bem importantes do cérebro e da coluna, do tubo neural. Por isso, o uso do anticoncepcional antes mesmo da concepção, o uso do ácido fólico antes mesmo da concepção. Em relação aos exames, são os exames básicos, que são os exames laboratoriais. É colhido sangue na primeira amostra, que são aqueles principais exames que a gente utiliza como triagem para aquele pré-natal. O pré-natal ele é dividido em alto e baixo risco. Então, os exames mais comuns, os usuais que a gente faz de rotina em todas as pacientes, são os exames de sangue. E neles são incluídos o hemograma para detectar anemia, a glicemia para detectar o diabetes, as sorologias, que são aquelas doenças que a gente adquire na infância e até na vida adulta que prejudicam a gestação, como HIV, como a rubéola, como o citomegalovírus, que é menos comum, mas não menos importante, como a toxoplasmose, que também existem muitas dúvidas em relação à toxoplasmose. Esses exames são feitos inicialmente e repetidos ao longo do pré-natal. Fora os exames de sangue, a gente tem os exames de imagem, né? Que a grávida também ama fazer ultrassonografia. Se ela pudesse fazer ultrassom a cada semana. E é possível, não tem nenhum problema para a gravidez fazer ultrassonografia a cada semana. Se o profissional tiver o aparelho, não tem problema nenhum. Mas o que o Ministério da Saúde sugere é que sejam feitos pelo menos um exame por volta do segundo trimestre, que é aquele exame após o 5º mês, que é quando o bebê já está formadinho. E aí esse é o mais importante. Normalmente 4 exames são ideal. E é o primeiro exame do primeiro trimestre, que ele é feito para detectar o tempo real da idade gestacional, quanto tempo tem aquele bebezinho. É para detectar se o bebezinho está no lugar certo, porque existem aquelas gravidezes fora do lugar, que a gente chama de ectópica. E para saber se tem alguma malformação inicial, se existe algum descolamento, que é bem comum também no início da gestação. O segundo exame de imagem é o morfológico de 11 a 14 semanas, que também é muito comum e muito questionado, que é aquela prega da nuquinha do bebê, que a gente chama de translucência nucal. Essa prega prediz cromossomopatias, né, que são doenças encontradas em forma de síndrome no bebê. Então, esse é o segundo exame de imagem. O terceiro exame de imagem seria aquele no 5º mês, que eu falei, o morfológico. E o último seria por volta das 32 semanas, que é o do final, para ver se o bebezinho está na posição correta, ver aproximadamente o seu peso e a sua posição. Em relação à translucência nucal, aquela prega que você falou, né? Ela pode detectar, como não, né? Alguma malformação. E se der, sim, pode ser também, às vezes, que a criança nasça normal, né? Não quer dizer que seja realmente uma malformação, seja a comprovação de uma malformação. Isso. Como eu disse, a medida da translucência nucal, ela prediz uma malformação. Ela não detecta uma malformação. Então, a alteração dessa translucência pode sugerir, ela não confirma a malformação. Tanto podem existir bebês com síndromes que dê a translucência normais, como pode haver fetos que tenham alterado essa translucência e que tenha cromossomopatia. Entendi. E sobre os métodos de descobrir o sexo, né? Existem hoje vários, dá para até comprar na farmácia, mas a partir de quando que a gente pode descobrir? Porque acho que essa é a maior ansiedade de todas as mães, né?
Isso, é muito comum a gente ter, tanto no primeiro filho, como é o primeiro, né, para preparar o quartinho do bebê, preparar o enxoval, quanto no segundo, para saber se a gente vai ter aquele casal que todo mundo quer, aquele casal que é tão esperado, né? Então, existem sim os métodos da farmácia, a maioria deles são importados, né? A eficácia dele também é um pouco mais de 98%, 97%. Mas hoje em dia a gente já tem o teste fetal, que é através do sangue da mãe. Esse é bem confiável. Ele é feito através do sangue da mãe na 8ª semana de gestação. Então você pode solicitar no seu laboratório um teste sanguíneo e detecta o sexo do bebê pelo DNA do feto. Deixa eu te fazer uma pergunta. Em relação a solicitar esse exame, precisa ter o aval do ginecologista para poder fazer, né? E a maioria dos planos de saúde não cobrem esse exame, né? Infelizmente, esse é um exame ainda muito caro, né? E nem o plano de saúde, nem o SUS dispõe para as pacientes. Tá. E um conselho, assim, que você poderia dar para as gestantes, em geral, assim, para elas poderem se cuidar melhor e ter uma melhor gravidez? Bom, primeira coisa é procurar um médico na fase inicial do pré-natal e seguir todas as orientações. Muitas vezes as orientações são tão repetidas e não são seguidas. Então, o conselho que eu dou é seguir tudo da melhor maneira possível, tanto de alimentação como de frequência nas consultas pré-natal, não faltar, não achar que o pré-natal é só fazer ultrassonografia. Então, a frequência no médico é o conselho mais importante que a gente pode dar. Obrigada, Verusca, por ter esclarecido essas dúvidas. Está convidada para a próxima vez vir aqui novamente, porque dúvidas são as coisas que mais tem na cabeça das grávidas, né? Então, meninas, continuem ligadinhas aí, porque no próximo bloco tem novidade para vocês.